O testemunho silencioso desta tragédia não é um homem, nem uma mulher, mas o cano frio de uma carabina de precisão, retirada de uma coleção particular onde cada peça simbolizava o domínio do homem sobre a natureza. Este metal sombrio, polido pelos empregados, aguardava sua hora na penumbra de uma mansão em Santa Bárbara. Não fora destinada à caça, mas a colocar um ponto final brutal em uma linhagem de sofrimento que o ouro não podia mais anestesiar. Na manhã de 9 de maio de 1914, o sol da Califórnia nasce com uma insolência insuportável sobre a residência de Charles William Post. Lá dentro, o ar está saturado com o perfume de flores frescas e com o cheiro da negação. Um tiro rasga a névoa matinal. Não é apenas um homem que desmorona. É um dos pilares do capitalismo americano que abdica. Charles William Post, o rei dos cereais. O homem que convenceu uma nação inteira de que a saúde estava em uma tigela de Postum ou de Grape Nuts, acaba de alojar uma bala no próprio corpo. Ele deixa para trás um império de 20 milhões de dólares da época, uma soma colossal que hoje faria dele um titã valendo mais de $500 milhão. Mas além das cifras, ele deixa um vazio tóxico e uma herdeira de 27 anos, Marjorie Merriweather Post, que se prepara para transformar este luto em uma epopeia de poder sem precedentes na história dos Estados Unidos. Charles William Post não era apenas um homem de negócios. Era um profeta do marketing moderno. Ele construiu sua fortuna sobre a ideia revolucionária de que o café da manhã era o campo de batalha da produtividade. Em Battle Creek, no Michigan, suas fábricas operavam dia e noite para produzir substitutos de café e cereais apresentados como remédios milagrosos. No entanto, o mago era sua própria vítima. Há décadas, seu abdômen era o palco de uma agonia que nem seus produtos, nem suas teorias sobre o pensamento positivo conseguiam acalmar. Em 1913, a máscara cai. O magnata se isola, cancela suas aparições, devora suas próprias dúvidas. A dor torna-se sua única companheira. Uma queimação constante que os médicos da época, apesar de seu prestígio, tinham dificuldade em nomear. Murmura-se a palavra apendicite, mas para um homem de sua estatura, um simples diagnóstico não basta. Ele precisa do melhor, do absoluto, do último recurso. O desespero de um multimilionário tem um preço e uma logística. Em março de 1914, quando Post já não consegue comer nem dormir, o presidente da Santa Fe Railroad coloca à sua disposição um trem particular, uma carcaça de luxo lançada a toda velocidade através do continente, cobrindo 3.000 quilômetros em tempo recorde para chegar a Rochester, no Minnesota. Lá, os irmãos Mayo, os expoentes da cirurgia mundial, o aguardam em sua renomada clínica. A operação é uma encenação do progresso. Retira-se o apêndice, costuram-se as carnes e declara-se o sucesso. O mundo financeiro respira. O rei está curado. Ele é enviado de volta à Califórnia para uma convalescença sob as palmeiras. Mas as paredes de sua vila em Santa Bárbara sabem a verdade. A cirurgia falhou. Algo mais profundo, mais sombrio, corroía Post. Os escalpelos dos Mayo nada puderam contra a necrose de seu espírito e aquela dor abdominal que, como um parasita, recusava-se a soltá-lo. O homem que pregou o otimismo para milhões de americanos afundava-se agora em um nevoeiro psicológico tão espesso quanto a fumaça de suas fábricas. A depressão o envolve. No dia 9 de maio, ele não busca mais a cura na ciência, mas em sua coleção de armas. Ele escolhe uma carabina, uma escolha seca, técnica, definitiva. Ao colocar fim à vida, ele não foge apenas da dor física, foge do fracasso de seu próprio mito. A notícia estarrece a nação. Como um homem que possui tudo a glória, uma filha esplêndida e uma empresa próspera pode escolher o nada, os jornais apressam-se em redigir as geografias, celebrando seu gênio publicitário e seu império industrial. Mas todos os olhares se voltam para a herdeira. Antes de descobrirmos o horror e a ambição que se escondiam por trás dos sorrisos de fachada desta dinastia nascente, antes de vermos como uma jovem de 27 anos iria manipular esta tragédia para se tornar a imperatriz da América, junte-se ao nosso círculo para não perder nada desta ascensão sangrenta. Marjorie Merriweather Post não é uma viúva inconsolável, é uma estrategista à espera. Aos 27 anos, já casada com Edward Bennett Close e mãe de 2 filhos, ela recebe o fardo desses 20 milhões de dólares como quem recebe uma armadura de guerra. Para ela, o dinheiro não é um fim, é uma ferramenta de metamorfose. Ela não se contentará em gerir a herança de seu pai.
Ela vai explodi-la. Per obligafimus a recero e por 2. Para ela o conduquecerum a fero não perá. Por isos a recerum, per obligafimus a recerum per oblica. Construirá palácios que farão os castelos europeus parecerem residências secundárias. Navegará no maior iate particular já construído. E sentar-se à mesa com Stalin para recomprar os tesouros dos czares assassinados. Ela será a primeira a compreender o potencial dos alimentos congelados muito antes de o conceito existir na mente do público. Marjorie era uma anomalia. Uma mulher de negócios implacável, em uma época em que suas semelhantes sequer podiam votar. Ela usará diamantes de um valor indecente enquanto alimenta milhares de desvalidos durante a Grande Depressão. Uma dualidade que define sua linhagem. Ela transformou cada drama familiar, cada divórcio, cada traição em um novo capítulo de sua dominação. Do celeiro empoeirado de Battle Creek aos salões de baile dourados de Palm Beach, sua vida desafiou as leis da probabilidade e da moral. No entanto, tudo começou ali, no silêncio súbito de um quarto em Santa Bárbara, pelo estalo metálico de um gatilho e pelo peso de uma herança da qual ela se tornaria a escrava consentida e a soberana absoluta. O sangue de Charles William Post ainda nem havia secado, e Marjorie já começava a desenhar os planos de seu futuro império, provando que, na dinastia Post, ninguém morre totalmente. A pessoa se reinventa com uma brutalidade elegante. Em 15 de maio de 1914, o solo de Battle Creek treme sob o peso de um cortejo que mais parece o triunfo de um imperador destronado do que o enterro de um industrial. Charles William Post é conduzido à sua última morada, um mausoléu de granito branco de Victoria, arrancado das pedreiras de New Hampshire. 630 toneladas de pedra imaculada para selar para sempre os segredos de um homem que não encontrava mais repouso. A estrutura custou $100.000, uma fortuna indecente, capaz de alimentar milhares de famílias. Mas para a linhagem Post, o silêncio eterno exige o luxo mais pesado. A 9 pés abaixo do solo da câmara funerária, o rei dos cereais finalmente descansa, longe do tumulto das rotativas publicitárias. Marjorie permanece à beira desse abismo de pedra. Aos 27 anos, ela não chora apenas por um pai. Ela contempla o abismo de suas novas responsabilidades. Ela não é mais a jovem herdeira exposta nas gazetas sociais. Agora é a proprietária absoluta da Postum Cereal Company. Os operários, aglomerados ao longe como sombras, observam aquela silhueta frágil em seu vestido preto. Eles se perguntam se ela possui o aço necessário para manter o império, ou se a fortuna evaporará entre seus dedos enluvados em seda. Mas o que a multidão ignora é que Charles Post não criou uma dama de salão, ele forjou uma arma de guerra. Enquanto as filhas da alta sociedade aprendiam piano e bordado, Marjorie aprendia a ler um balanço contábil antes mesmo de saber decifrar uma partitura. Para entender a frieza calculista de seus olhos naquele dia, é preciso voltar a Springfield, Illinois, em 1887. A cidade ainda respirava a memória de Abraham Lincoln, mas, para Charles Post, o passado era apenas um estorvo. Inventor frustrado, ele acumulava patentes de máquinas agrícolas, arados e empilhadeiras de feno. Tinha ambição, mas o sucesso lhe era negado como uma amante cruel. Essa tensão permanente acabou por quebrar seu espírito. Chamavam isso de neurastenia, um mal de rico para designar uma alma devorada pela ansiedade e pelo fracasso. Seu cérebro funcionava rápido demais, seus nervos se esgarçavam. Em 1891, a família transfere suas esperanças para Battle Creek. É lá que se encontra o célebre sanatório do Dr. John Harvey Kellogg, um lugar onde a loucura se disfarçava de virtude. Kellogg era um excêntrico que acreditava que o inferno se escondia nas entranhas. Ele impunha aos seus pacientes dietas vegetarianas austeras, exercícios físicos punitivos e enemas diários repetitivos. É nesse teatro do absurdo, em meio a papas de cereais insípidas e proibições de café, que Charles Post encontrará sua iluminação. Ele não busca a cura, ele busca a falha. Kellogg servia aos seus pacientes um substituto de café feito de grãos torrados. Post o prova e compreende instantaneamente que o mundo está pronto para pagar por uma ilusão de saúde. Ele deixa o sanatório não curado, mas habitado por uma ideia predadora. Em 1895, em um celeiro miserável na propriedade da família,
Ele cria o póstum, uma mistura de trigo, farelo e melaço. Aquilo não tinha de forma alguma o gosto de café, mas Post não se importava. Ele não vendia uma bebida, ele vendia o medo. Suas campanhas publicitárias eram obras-primas de manipulação psicológica. Ele acusava o café de ser um veneno lento, uma droga que destruía a energia vital e transformava homens em carcaças. O seu hábito de tomar café é o seu ponto fraco? Perguntavam seus anúncios agressivos. Em 2 anos, o celeiro tornou-se uma fábrica. Em 5 anos, ele era milionário. Marjorie, ainda criança, colava as etiquetas nas latas na poeira do celeiro. Ela viu o dinheiro subir como uma maré, transformando sua existência modesta em uma dinastia de ferro. Antes de descobrir como essa garotinha, com as mãos pegajosas de melaço, iria desbancar os irmãos Kellogg e apoderar-se do mercado mundial com uma crueldade inesperada, junte-se ao nosso círculo para não perder nada da continuação desta ascensão. Em 1897, Post dá um golpe de mestre como os Grape Nuts. Um nome absurdo para um produto que não continha nem uvas, nem nozes, mas que ele apresentava como um remédio milagroso capaz de curar a apendicite ou a malária. A ausência total de regulamentação permitia que ele mentisse com uma elegância real. O dinheiro jorrava, e com ele, o desprezo pelos rivais. A guerra com os irmãos Kellogg era total. Acusações de roubo de receitas, espionagem industrial e ódio visceral. Battle Creek tornara-se a capital mundial dos cereais, um campo de batalha onde cada caixa vendida era uma bala disparada. É nessa atmosfera de tabaco frio e estratégias de conquista que Marjorie cresce. Desde os 10 anos de idade, seu pai a impõe nas reuniões do conselho de administração. Ela se senta à sombra das grandes escrivaninhas de mogno, ouvindo discussões sobre margens, estoques e redes de distribuição. Charles Post, que não teve filhos homens, decidiu que sua única criança seria sua sucessora, sem qualquer concessão ao seu gênero. Em seus passeios de carruagem, ele não lhe contava contos de fadas. Explicava por que havia rejeitado tal fornecedor ou como havia esmagado tal sindicato. Em 1901, ela é enviada ao Mount Vernon Seminary, em Washington, para polir a superfície, mas o coração permanece de granito. Ela viaja pela Europa visitando fábricas em vez de museus, estudando logística internacional enquanto suas colegas compravam chapéus. Aos 17 anos, ela já era uma criatura híbrida. Uma mulher de beleza arrebatadora capaz de discutir tarifas ferroviárias com a precisão de um chefe de estação. Seu pai diversificava seus interesses na época, construindo cidades modelo no Texas e tentando até provocar chuva ao detonar dinamite no céu árido. Agora sozinha à frente deste império colossal, Marjorie sabe que a queda é mais fácil que a ascensão. Ela possui os milhões, possui as fábricas, mas também possui os inimigos de seu pai. O mundo espera pelo seu primeiro passo em falso. O que eles não sabem é que a jovem que deixa o cemitério de Oak Hill não pretende apenas preservar a herança. Ela se prepara para devorá-la e criar algo muito mais vasto, algo que fará as ambições de seu pai parecerem meras brincadeiras de criança. A guerra pelo café da manhã da América está apenas começando. E Marjorie já está com o dedo no gatilho. Marjorie não era apenas a herdeira do trono. Ela era a guardiã dos segredos mais obscuros. Enquanto as jovens de seu nível social se perdiam em futilidades, ela absorvia a paranoia fértil de seu pai. Conhecia suas insônias, seus cálculos frios e aquele medo visceral de que o império não lhe sobrevivesse. Charles William Post não lhe ensinava apenas gestão. Ele lhe transmitia um instinto de predador. Em um mundo onde as mulheres eram juridicamente menores de idade, incapazes de possuir uma conta bancária sem a assinatura de um homem, Marjorie aprendia a liderar homens que sequer a olhavam nos olhos. Ela ainda não sabia que esse mentorado era uma corrida contra o tempo. Ignorava que seus dias estavam contados e que o peso do mundo desabaria sobre seus ombros aos 27 anos. Ela aprendia, simplesmente, e essas lições provariam ser muito mais cortantes do que qualquer herança em ouro maciço. A entrada de Marjorie na alta sociedade deu-se sob as feições de um pacto disfarçado de romance. Por volta de 1904, nos salões sufocantes de Nova York, onde o perfume dos lírios frequentemente mascara o odor do desprezo, ela conhece Edward Bennett Close. Ela tem 17 anos, a pele diáfana e o olhar de aço dos Post. Ele tem 22. Formado em Columbia,
Herdeiro de uma linhagem antiga de Greenwich, ele possui o que os milhões de Battle Creek jamais poderiam comprar: o sangue azul americano. Os Close não tinham uma fortuna comparável à dos Post, mas possuíam gerações de aceitação social. Eles pertenciam ao círculo. Os Post, apesar de suas fábricas e seu luxo ostensivo, não passavam de emergentes incômodos. Para Marjorie, Edward era um passaporte para a legitimidade. Para Edward, Marjorie era um seguro de vida contra o declínio de seu próprio nome. O casamento é celebrado em 3 de dezembro de 1905. Marjorie tem apenas 18 anos. A cerimônia é de uma sobriedade calculada. Charles Post, como um estrategista nato, sabia que o excesso de riqueza atrai predadores e a imprensa. O casal instala-se na rotina dourada de sua classe social. Edward advoga. Marjorie gerencia a domesticidade e aperfeiçoa seus modos. Ela aprende a geografia do poder nova-iorquino, os clubes onde se deve ser visto, as caridades que se deve financiar para comprar o silêncio ou a respeitabilidade. Na aparência, ela se tornou a mulher de sociedade perfeita, aquela que seu pai, no entanto, não havia criado. Mas, sob os chapéus de seda, o espírito de Battle Creek permanece em vigília. Mesmo no auge de sua vida social, Marjorie nunca solta as rédeas da Postum Cereal Company. Ela comparece aos conselhos de administração sempre que pode. Esmiuça relatórios financeiros entre 2 bailes e mantém os olhos nas linhas de produção. Edward Close parece aceitar a situação, talvez por estar cego demais pelo próprio conforto para entender que sua esposa não é uma simples dona de casa, mas uma soberana no exílio de suas próprias fábricas. Em 1908, nasce Adelaide, seguida em 1909 por Eleanor. Marjorie possui então tudo o que o século impõe a uma mulher desejar: um marido respeitável, filhas magníficas, riqueza infinita. Mas por trás das portas fechadas das mansões, o silêncio é glacial. O casamento não passa de uma fachada funcional, um arranjo legal esvaziado de qualquer paixão, antes de descobrir como esta gaiola dourada voaria pelos ares sob o peso de uma herança de 20 milhões de dólares e de um escândalo que abalaria a costa leste. Junte-se ao nosso círculo para não perder nada da queda dos ídolos. Em 1914, o equilíbrio precário de sua vida se estilhaça. Em maio, seu pai tira a própria vida, deixando-a sozinha diante de uma fortuna de 20 milhões de dólares e do controle total de uma grande corporação. Do dia para a noite, Marjorie torna-se uma das mulheres mais poderosas da indústria americana, enquanto Edward permanece um advogado de sucesso modesto, preso na sombra crescente de sua esposa. Então, em agosto, o mundo se incendeia. A Grande Guerra estoura na Europa. No início, o conflito parece uma abstração distante, uma tragédia estrangeira que nada tem a ver com tigelas de cereais ou salões de Nova York. A América se veste com sua neutralidade, mas Marjorie, alimentada por relações de poder e pela geopolítica industrial, sente que o vento está mudando. Ela enxerga além das manchetes. Compreende que a guerra não vai apenas redesenhar fronteiras, mas transformar a própria natureza do lucro e da sobrevivência. O destino de sua companhia e o de sua própria liberdade estão agora ligados ao caos que se instala no velho continente. Ela ainda não sabe, mas o sangue que corre nas trincheiras em breve irá se misturar à tinta de seus próprios contratos. E a mulher da sociedade terá de dar lugar à imperatriz da guerra econômica. A questão não é mais saber se ela pode liderar, mas até onde está disposta a ir para que o nome dos Post não seja varrido pela história. A hecatombe não se limitava mais a preencher as colunas dos jornais. Ela começava a saturar o ar com o cheiro de ferro e gangrena. Centenas de milhares de jovens, ceifados por uma maquinaria de guerra que o mundo jamais conhecera, apodreciam na lama das trincheiras. Os hospitais militares, estruturas arcaicas e irrisórias, desmoronavam sob o peso de uma carne humana retalhada que a ciência mal conseguia remendar. A falta de suprimentos médicos não era apenas escassez, era uma sentença de morte. Marjorie, habituada à precisão cirúrgica dos balanços da Postum Cereal Company, não podia permanecer como mera espectadora desse caos logístico. Em 1916, enquanto a América ainda se vestia com um isolacionismo confortável, ela decidiu agir com a frieza de um general. Ela não se contentou em apenas assinar um cheque para aplacar sua consciência de multimilionária. Ela atacou a logística do cuidado como seu pai havia atacado o mercado do café da manhã.
Em colaboração com a Cruz Vermelha, empenhou-se em organizar um hospital de base capaz de absorver o fluxo massivo de tropas americanas, cuja chegada iminente ao solo francês ela já pressentia. O projeto tornou-se sua obsessão, devorando seus dias e noites. Ela recrutou médicos de renome, selecionou enfermeiras com temperamento de aço, navegou pelos meandros de uma burocracia militar sufocante e geriu cronogramas de expedição transatlânticos em plena zona de guerra submarina. Ela aplicava as lições de Battle Creek, cada curativo, cada escalpelo. A entrada dos Estados Unidos na guerra, em abril de 1917, soou o sino de finados para sua vida doméstica. Enquanto os preparativos de seu hospital se aceleravam, seu marido, Edward Close, trocava a toga de advogado pelo uniforme de capitão. Ele foi enviado ao fronte, mergulhando no inferno dos combates reais. Lá conquistou suas divisas de major e uma condecoração francesa, a Medalha de Honra das Relações Exteriores, gravando seu nome no mármore dos heróis de guerra. Mas enquanto ele avançava sob a metralhadora, Marjorie erguia seu próprio monumento em Savenay, na França. O Hospital de Base número 15 abriu suas portas no verão de 1918. Era uma cidade dentro da guerra, uma fábrica de milagres capaz de acolher simultaneamente 2.460 pacientes. Era um dos maiores complexos hospitalares americanos na Europa, financiado em grande parte pela fortuna pessoal dessa mulher, que muitos acreditavam estar confinada aos salões de Nova York. Marjorie atravessou o Atlântico para ver o horror com os próprios olhos. Ela percorreu os corredores de seu hospital, onde o cheiro do fenol lutava contra o cheiro da morte. Parou à beira do leito de soldados despedaçados, homens cujos rostos não passavam de memórias. Ela viu o preço real do poder. Em algum lugar na lama francesa, seu marido lutava. Em outro lugar, seu dinheiro salvava vidas. Eles serviam a mesma causa, mas o abismo que os separava não parava de crescer. Essa experiência a transformou radicalmente. Ela não vendia mais cereais. Ela restaurava a humanidade. A satisfação que extraía disso era de uma natureza muito mais tóxica e inebriante do que a simples acumulação de capital. Edward retornou como um herói condecorado no final de 1918, mas encontrou uma estranha. Os meses passados nas trincheiras fizeram dele um soldado, mas os meses passados dirigindo uma empresa humanitária colossal fizeram de Marjorie uma imperatriz. Ela não precisava mais de um marido para validar sua existência ou gerir seus negócios. Ela havia descoberto em si uma autonomia feroz que a vida de castelo jamais exigira. A jovem esposa dócil de 1905 morrera nos corredores de Savenay. A morte da mãe de Edward, em julho de 1919, acabou por romper os últimos fios de seda que ainda sustentavam esse casamento fantasma. O divórcio foi pronunciado em novembro do mesmo ano. Na Nova York de 1919, tal ruptura era uma mancha indelével, um escândalo que poucas mulheres ousavam enfrentar. Marjorie não se importava. Ela manteve a guarda das filhas Adelaide e Eleanor e viu-se sozinha aos 32 anos senhora de um império, filantropa reconhecida e alvo de todas as cobiças. Antes de descobrir como essa mulher libertada se aliaria ao homem mais temido de Wall Street para construir uma fortuna que faria tremer os mercados mundiais. Junte-se ao nosso círculo para não perder nada deste novo pacto de poder. Edward Close se casaria novamente no ano seguinte, fundando uma nova linhagem da qual um dos descendentes, William Talhaferro Close, daria origem à atriz Glenn Close. Mas, para Marjorie, o futuro não se conjugava no passado. Ela precisava de um parceiro à sua altura, de um espírito capaz de compreender que o dinheiro é apenas uma alavanca para mover o mundo. Foi então que surgiu Edward Francis Hutton. Hutton era um homem marcado pelo luto e pelo sucesso. Em 1917, a gripe espanhola havia lhe arrancado a esposa, Blanche, deixando para trás um filho de 15 anos e um marido devastado, porém predador. Aos 44 anos, Hutton não era apenas um viúvo riquíssimo. Ele era o fundador da F. Hutton Company. Ele tinha uma visão: trazer Wall Street para o resto da América, transformar a especulação em uma arte de viver nacional. Quando ele conheceu Marjorie Merriweather Post, o choque foi imediato. Não foi um encontro entre dois corações partidos. Foi uma fusão entre duas potências financeiras. Ele possuía o gênio dos mercados. Ela possuía o império industrial. Juntos, preparavam-se para redefinir a arrogância americana,
Mas por trás das promessas de prosperidade, Hutton escondia uma ambição que poderia acabar devorando a própria Marjorie. A sequência dessa união provaria que no mundo dos Post, o amor nunca é nada além de uma outra forma de aquisição corporativa. O testemunho desta nova era não é um contrato assinado nem uma aliança de ouro, mas um matraquear incessante e nervoso dos telégrafos nos escritórios da firma E. F. Hutton. Aquele som, semelhante a uma chuva de granizo sobre um telhado de zinco, era a pulsação de um império que nunca dormia. Enquanto os outros corretores de Wall Street se contentavam com o asfalto de Nova York, Edward Francis Hutton tecia uma teia elétrica através de todo o continente, da Flórida à Califórnia. Ele não comprava apenas ações, ele comprava velocidade. Compreendera antes de todos que a informação, se chegasse um segundo tarde demais, não passava de lixo. Foi esse homem, esse predador de dados, que cruzaria o caminho de Marjorie Merriweather Post. Aos 33 anos, Marjorie era uma anomalia magnética. Recém-divorciada, uma marca de infâmia para a época que ela ostentava com uma indiferença real, ela mantinha em suas mãos um dos maiores impérios agroalimentares do mundo. Ela não buscava um protetor, buscava um cúmplice. Edward Hutton não tinha nada de um Apolo. Era 10 anos mais velho que ela e tinha o olhar cansado de quem escrutinou demais as curvas dos mercados. Mas possuía um gênio que falava diretamente à alma de Marjorie. Ele sabia como transformar milhões em dezenas de milhões sem nunca sujar as mãos. A união deles, selada em 7 de julho de 1920, foi menos um casamento e mais uma fusão e aquisição. A descrição da cerimônia mal escondia a ambição devoradora que animava o casal. Ela era a rainha das fábricas. Ele era o rei da especulação. No entanto, o destino gosta de lembrar aos poderosos que seu sangue corre tão vermelho quanto o dos pobres. Apenas algumas semanas após as bodas, o silêncio caiu sobre a propriedade deles em Long Island. Harcourt Hutton, o filho único de Edward, de 18 anos, foi lançado ao chão em um acidente de cavalo. Um estalo de ossos, um último suspiro na poeira, e Hutton perdia, depois de sua primeira esposa, seu único herdeiro homem. Nesse luto que poderia ter quebrado qualquer homem, Marjorie foi a rocha. Ela não se limitou a consolar. Canalizou a dor do marido para a única coisa que nunca os trairia: a expansão. Hutton percebeu logo que sua esposa não era uma herdeira passiva. Ela participava dos conselhos de administração com uma autoridade natural, discutindo logística e margens brutas enquanto as outras mulheres de sua classe discutiam o corte de seus vestidos. Em 1922, sob o impulso de Hutton, a Postum fez sua estreia na Bolsa de Valores de Nova York. Foi uma injeção de adrenalina financeira. O casal lançou-se então em um frenesi de compras que redefiniria a cozinha americana. Eles não se contentavam em comprar empresas. Colecionavam os símbolos da classe média. Antes de descobrir como um simples ganso congelado iria desencadear a maior revolução tecnológica do século XX e consolidar definitivamente o reinado de Marjorie sobre o mundo moderno. Junte-se ao nosso círculo para não perder nada desta epopeia gélida. Eles compraram a Jell-O, aquela gelatina trêmula que se tornaria a sobremesa obrigatória de todos os lares. A Baker's Chocolate, uma instituição cujas raízes mergulhavam no século XVIII. Acima de tudo, a Maxwell House, cujo slogan "Bom até a última gota" ressoava como uma promessa de produtividade eterna. Maionese Hellmann's, xarope Log Cabin, fermento Calumet. Cada aquisição seguia a regra de ouro aprendida com Charles Post: pegar uma marca que funciona, esmagá-la sob uma publicidade agressiva e uma distribuição implacável, e então contar os lucros. A vida deles tornou-se o reflexo desse sucesso insolente. Em 1922, mandaram erguer Hillwood, uma mansão de estilo Tudor perdida em meio a 176 acres em Long Island. Uma fortaleza de tijolos e jardins impecáveis, onde um exército de empregados trabalhava em absoluta discrição, apagando qualquer rastro de poeira como quem apaga as dúvidas. Foi nesse cenário de cinema que nasceu Nadenia, a terceira filha, em 1923. Ela cresceria em um berçário que valia o preço de um prédio inteiro, ignorando que um dia se tornaria a famosa atriz Dina Merrill. Por enquanto, ela era a joia de uma dinastia que parecia invencível. Mas a verdadeira virada, aquela que transformaria Marjorie em uma visionária além dos sonhos de seu pai, não veio de um escritório de Wall Street. Tudo começou com um ganso. Durante um cruzeiro em seu iate particular na costa de Massachusetts,
serviram a Marjorie uma ave de uma preservação desconcertante. Embora o navio estivesse no mar há dias, a carne estava tenra, o sabor intacto, como se o animal tivesse acabado de ser abatido. Intrigada, Marjorie mandou chamar o cozinheiro e depois indagou sobre a procedência daquela carne. Descobriu que ela havia sido tratada por um processo experimental de congelamento rápido desenvolvido por um inventor solitário chamado Clarence Birdseye. Enquanto Hutton via naquilo, sem dúvida, um mero detalhe de conforto para suas viagens, Marjorie viu o futuro. Viu um mundo onde o tempo e as estações não teriam mais poder sobre a comida. Compreendeu que o frio era a próxima fronteira do império e estava pronta para congelar tudo para reinar. A testemunha gélida desta revolução não é um documento registrado em cartório, mas a carcaça de um ganso cuja carne, apesar das semanas passadas no mar, conservava a elasticidade insolente da vida. Marjorie, com a mente sempre em alerta, não via um prato, via uma falha nas leis da natureza. Suas pesquisas a levaram até Clarence Birdseye, um inventor visionário que observara os Inuits de Labrador congelarem instantaneamente sua pesca no frio polar. O segredo residia na velocidade, um congelamento tão rápido que os cristais de gelo não rasgavam as células da carne. Birdseye havia industrializado esse milagre. Marjorie compreendeu imediatamente que o futuro da humanidade não se encontrava mais em latas de conserva mornas, mas no gelo controlado. Ela pressionou Hutton para comprar a empresa por $2 milhões. Hutton, o homem dos números e das certezas de Wall Street, recuou diante do abismo. Ele via apenas os obstáculos. Os lares americanos não tinham congeladores, as mercearias também não, e os caminhões de entrega eram fornos sobre rodas. Construir tal infraestrutura beirava a loucura pura. Mas Marjorie, alimentada pela teimosia paterna, não cedeu. Durante anos, o casal se degladiou por causa dessa visão. Enquanto isso, o preço de Birdseye subia, atiçando a cobiça dos concorrentes. O veredito final veio no início de 1929. Hutton acabou cedendo, mas o preço do sangue financeiro foi alto. $22 milhões, 10 vezes o valor inicial proposto por Marjorie. Não era mais um investimento. Era uma aposta no apocalipse do modo de vida tradicional. Em junho de 1929, a Postum Cereal Company, vestígio do gênio paterno, foi rebatizada como General Foods Corporation. Marjorie acabava de enterrar definitivamente a herança de seu pai para erguer a sua própria. Ela era agora a líder do maior conglomerado alimentício do país, com suas marcas entrando em cada lar americano. A parceria com Hutton funcionara como uma máquina de guerra econômica, mas na sombra dos cofres fortes, o casamento começava a mostrar fissuras que todo o ouro do mundo não poderia mais estancar. Antes de descobrir como esta imperatriz do frio transformaria um recife de coral no palácio mais arrogante da história americana, no exato momento em que o país se preparava para morrer de fome. Junte-se ao nosso círculo para não perder nada deste coroamento. A primeira residência de Marjorie em Palm Beach foi um insulto à sua ambição. Construída em 1921, a Vila Ogocito não passava de um refúgio modesto, espremido em um campo de golfe, longe da espuma e da fúria do oceano. Para uma mulher que reinava sobre a alimentação de um continente, era necessário um trono à altura de seu ego. Em 1924, ela pôs os olhos em uma estreita faixa de terra, um relevo de coral entre o Atlântico rugindo e o tranquilo Lago Worth. O nome foi uma evidência. Mar-a-Lago. Do mar ao lago. Durante o boom imobiliário da Flórida, ela pagou por aquele terreno de 17 acres a soma irrisória de $100. Um escárnio no rosto do destino, pois o que ali seria erguido custaria milhões e o sangue de centenas de artesãos. Ela contratou primeiro Marion Sims Wyeth, o arquiteto da elite, um purista formado na Beaux-Arts de Paris. Wyeth desenhou uma estrutura racional, elegante, um renascimento mediterrâneo perfeitamente simétrico, mas Marjorie se entediava. Ela não queria uma casa, queria uma ópera. Convocou então Joseph Urban. Urban não era um arquiteto no sentido clássico. Era um cenógrafo austríaco, o homem que concebera os cenários barrocos da Ziegfeld Follies e da Metropolitan Opera. Ele não construía paredes, manipulava a luz e o espaço para provocar pavor ou admiração. O choque de culturas foi brutal. Wyeth trazia a estrutura. Urban trazia o drama.
Mar-a-Lago tornou-se um canteiro de obras faraônico, onde milhares de azulejos espanhóis do século XV foram importados em navios inteiros, onde escultores trabalhavam o coral para lhe dar formas fantásticas. Marjorie supervisionava cada detalhe, cada dourado, cada perspectiva. Criava um cenário onde apenas ela seria a estrela incontestada. Mas enquanto os muros de Mar-a-Lago se elevavam ao céu, o solo da economia mundial começava a tremer. O ano de 1929 chegava ao fim, e o Palácio da Rainha dos Cereais logo se tornaria a testemunha silenciosa de uma queda que ninguém vira chegar. A questão não era mais saber quantos quartos Mar-a-Lago teria, mas se Marjorie conseguiria manter seu trono quando o resto da América fosse lançado à poeira. E naquele palácio de vidro e ouro, o maior perigo não vinha do mar, mas dos segredos que Hutton agora guardava às 7 chaves. O calcário de Dória, arrancado das entranhas de Gênova, carrega em si os estigmas de milênios de pressão geológica. Foi essa pedra fossilizada, escolhida por sua capacidade de envelhecer precocemente sob o sal da Flórida, que serviria de alicerce para o capricho mais oneroso da história de Palm Beach. Marjorie não queria um edifício novo. Ela exigia uma morada que parecesse ter sobrevivido aos séculos, uma antiguidade instantânea capaz de validar sua própria sede de legitimidade. O testemunho silencioso desta desmesura não é outro senão esse calcário poroso, esculpido por mãos europeias para imitar o desgaste do tempo onde tudo era apenas concreto e ambição recente. O confronto entre Marion Sims Wyeth e Joseph Urban foi o primeiro sismo de Mar-a-Lago. Wyeth, o purista formado no rigor da Beaux-Arts, desenhava estruturas racionais, planos onde cada linha respondia a uma lógica acadêmica. Mas Marjorie, faminta por espetáculo, impôs-lhe Urban, o mago dos cenários da ópera. Para Wyeth, foi uma humilhação lenta. Ele via sua obra desfigurada por fiorituras barrocas, perspectivas teatrais e uma ausência total de contenção. O desprezo do arquiteto por essa colaboração forçada tornou-se tal que ele acabou por riscar este projeto de suas referências, preferindo o silêncio à confissão de ter servido aos delírios de grandeza de uma herdeira e de um cenógrafo. Mar-a-Lago não seguia regra alguma, exceto a do deslumbramento compulsório. Durante 4 anos, de 1923 a 1926, o Recife de Coral de Palm Beach transformou-se em um formigueiro de 600 operários, incluindo 300 artesãos importados da Europa. Não se construía uma casa. Deportava-se o conhecimento do velho mundo. 3 navios inteiros chegaram da Itália, carregados com essa pedra de Gênova que escultores transformariam em um bestiário fantástico de grifos e folhas de acanto. Marjorie adquiriu uma coleção vertiginosa de 36 mil azulejos de faiança espanhola, outrora acumulados pela família Javier graças ao dinheiro do açúcar. Alguns desses azulejos datavam do século XV, carregando a sombra dos mouros e o sangue da Reconquista. Eles não serviam para decorar, serviam para revestir o ego da senhora do lugar. Desde o hall de entrada até os claustros mais secretos, o detalhe tornava-se uma doença. As vigas de cipreste nativo foram jateadas para simular a podridão nobre do tempo. 20 mil telhas foram arrancadas de prédios antigos em Cuba, para obter aquele degradê de rosa-salmão e vermelho desbotado pelas tempestades. Para o piso da sala de jantar, Marjorie mandou vir mármore preto e branco de um castelo em ruínas em Cuba. Joseph Urban, nunca saciado, retornou a Viena para recrutar o escultor Franz Barwig. Durante 3 anos, Barwig e seu filho viveram na poeira, talhando na pedra de Dória papagaios e macacos, insuflando uma vida grotesca e fantasiosa a essa fortaleza que, em outro lugar, poderia parecer austera. O resultado final foi uma visão febril elevando-se a 75 pés acima do oceano. Uma torre dominante, 58 quartos, 33 banheiros. No salão imenso, sob um teto suspenso a 42 pés de altura, o silêncio pesava o peso do ouro. Pois aqui, cada torneira, cada maçaneta, cada fixação era banhada a ouro. Marjorie, com uma soberba aristocrática, justificava essa opulência com uma razão pragmática que soava como um insulto à pobreza. O ouro, dizia ela, era mais fácil de limpar para os empregados do que a prata ou o cromo. A riqueza não era mais um luxo, era uma medida de higiene. Antes de descobrir como este palácio, de 7 milhões de dólares, se tornaria o palco de uma traição conjugal que faria tremer os próprios alicerces da General Foods.
Junte-se ao nosso círculo para não perder nada deste colapso dourado. Cada suíte master era um universo fechado, uma bolha psicológica. A suíte Adams para a história, a suíte holandesa pela memória de sua mãe e a suíte veneziana, cintilante de lustres de cristal, para sua filha Nadenia. Urban levou o vício ao extremo criando a Baby House, uma suíte com temas de contos de fadas onde as maçanetas das portas tinham o formato de esquilos. O custo total atingiu 7 milhões de dólares, o equivalente a mais de 100 milhões de dólares atuais, sem sequer contar os tesouros de arte e as antiguidades que Marjorie não parava de acumular. Edward Hutton, o homem de Wall Street, começava a perder o chão diante dessa hemorragia financeira. Queixava-se amargamente com seus amigos. Percebendo que os orçamentos de sua esposa não passavam de pedaços de papel, destinados a serem queimados no altar de sua vaidade, Mar-a-Lago abriu suas portas em janeiro de 1927. O mundo admirava o esplendor, mas ninguém via que, sob os dourados e o mármore cubano, o casamento dos Hutton já estava se estilhaçando. E que a América, também ela, dançava sobre um vulcão que só pedia para explodir. O testemunho desta insolência não é uma joia, mas uma peruca empoada, uma cascata de cachos artificiais petrificada pelo laque, usada por Marjorie naquele famoso mês de março de 1927, para o baile à fantasia anual do Everglades Club. Os Hutton não se contentam em apenas comparecer. Eles ressuscitam a corte de Luís XVI. Nos jardins de Mar-a-Lago, sob as palmeiras da Flórida, Marjorie desfila como Maria Antonieta, ignorando com uma soberba revoltante que o mundo que ela imita terminou no cadafalso. Esta noite não marca apenas a inauguração de uma casa. Ela grava no mármore da sociedade de Palm Beach uma verdade brutal. Uma nova monarquia acaba de nascer, e ela pouco se importa com a democracia das aparências. Mar-a-Lago não é uma vila, é um bunker dourado. Projetada para desafiar os furacões que periodicamente assolam a costa, a estrutura esconde, sob seus estuques elegantes, uma engenharia de fortaleza. As paredes, com 16 polegadas de espessura, são feitas de telhas de cerâmica, ocas uma armadura térmica e acústica revestida de gesso reforçado. As fundações não repousam sobre a areia, mas sobre pilares de concreto fincados até o coração do recife de coral. Mais perturbador ainda, Marjorie faz integrar 3 abrigos antibombas nas entranhas do palácio. Recém-saída da Grande Guerra, ela sabe que a paz é uma ilusão frágil. Ela aceita reinar sobre o mundo, mas recusa-se a morrer com ele. Para fazer respirar esse monstro de pedra, um exército de 60 sombras trabalha permanentemente. 30 domésticos para o interior, encarregados de polir o ouro e alisar a seda, e 30 jardineiros para domar uma natureza que insiste em retomar seus direitos. O domínio é tão vasto que abriga um campo de golfe de 9 buracos e espaço suficiente para que Marjorie possa convidar, por puro capricho filantrópico, a trupe inteira do circo Ringling Brothers and Barnum Bailey. Naquele dia, as crianças pobres da região comem algodão doce, ao lado da elite mundial, um quadro de uma hipocrisia sublime, onde a caridade serve de cenário para o poder. Mar-a-Lago é um teatro total, onde cada cômodo é um palco, cada janela uma moldura, e onde Marjorie é a única diretora de uma vida que rejeita a banalidade. Mas a terra firme acaba sempre por entediar aqueles que possuem tudo. Marjorie quer a imensidão. Ela quer que seu império possa se deslocar sobre as águas. O capítulo seguinte de sua desmesura escreve-se no sal e no vento. O Hussar V não era um iate. Era um pecado de soberba lançado à face de uma América que começava a morrer de fome. Em 1929, enquanto o país mergulha na Grande Depressão, Marjorie e Edward encomendam aos estaleiros Germania Werft, em Kiel, o maior veleiro particular do mundo. 316 pés de comprimento, 4 mastros titânicos sustentando 29 velas. O mastro principal culmina a 178 pés acima das ondas, uma flecha de aço e lona desafiando os céus. O custo roça $1 milhão da época, uma soma que poderia ter salvo cidades inteiras da bancarrota. Mas para Marjorie, a crise é apenas um ruído de fundo distante. Seu método de trabalho beira o transtorno obsessivo. Ela não se contenta em escolher as cortinas. Matricula-se em um curso de engenharia naval para entender como o mar retorce as estruturas.
Em um armazém no Brooklyn, manda traçar no chão em escala real a planta de cada cabine. Ali, dispõe seus móveis, movendo cada poltrona 1 centímetro por vez até atingir uma perfeição matemática. Nada é deixado ao acaso, pois o Hussar V deve ser a extensão flutuante de sua alma. Lançado em abril de 1931, o navio é uma catedral de luxo servida por 72 marinheiros. A suíte de Marjorie é um santuário de mármore de Carrara branco, onde as torneiras de ouro assumem a forma de cisnes majestosos. A de Edward é em pedra rosa, ladeada por um closet digno de um chefe de estado. Por toda parte, lustres de Murano oscilam ao ritmo das ondas e espelhos venezianos refletem o brilho dos bronzes polidos até a cegueira. Em 1932, os Hutton percorrem 16 mil milhas, do Tahiti ao Alasca, fugindo de uma realidade econômica que eles próprios ajudaram a criar. A bordo, Marjorie janta com reis e capitães de indústria, protegida pelo horizonte infinito. O isolamento do oceano oferece-lhe uma intimidade que nem os muros de Mar-a-Lago podiam garantir. Mas a água, por mais calma que esteja, acaba sempre por revelar as fissuras. Esse palácio flutuante, destinado a ser a joia da união deles, torna-se pouco a pouco a testemunha silenciosa de um naufrágio mais íntimo. Sob os cisnes de ouro e o mármore de Carrara, o casamento dos Hutton faz água. Não se pode fugir da própria decadência conjugal, mesmo a bordo do mais belo veleiro do mundo. O vento muda e os sorrisos de fachada começam a congelar, anunciando uma tempestade que nenhum abrigo antibombas poderá conter. Em 1935, o cheiro da mentira havia se tornado mais sufocante que a fumaça de Battle Creek. As infidelidades de Edward Hutton, antes apenas murmúrios de corredor, eram agora exibidas com uma impudência que Marjorie não podia mais ignorar. Ela não se limitou a pedir o divórcio. Ela orquestrou uma saída de cena que parecia uma execução sumária. Na partilha dos despojos, não exigiu apenas prestação de contas. Exigiu o brinquedo mais precioso de Hutton, o Hussar V. Assim que o decreto foi assinado, ela fez um gesto de uma simbologia devastadora. Mandou repintar o casco, mudando do preto azeviche para o branco virginal, e rebatizou o monstro dos mares como Sea Cloud. Não era mais um navio de lazer. Era uma declaração de soberania. Aos 48 anos, Marjorie não era uma mulher quebrada. Era uma potência redefinida. 3 meses depois, ela se casava com Joseph Edward Davis, um advogado de Washington cuja ambição política ofereceria a Marjorie um palco de dimensões globais. Em 1936, Davis foi nomeado embaixador dos Estados Unidos na União Soviética por Franklin Roosevelt. O Sea Cloud rumou para Leningrado, tornando-se uma embaixada flutuante ancorada no coração do pesadelo comunista. Nos salões de mármore do veleiro, Marjorie servia caviar e champanhe à elite de Stalin, fazendo brilhar o luxo capitalista sob os olhos daqueles que pregavam a igualdade através da miséria. Mais tarde, em Bruxelas, foi a rainha Elizabeth da Bélgica quem subiu a bordo. O Sea Cloud não era mais apenas um iate, tornara-se um instrumento de soft power, uma alavanca diplomática onde tratados eram assinados entre uma onda e outra. Mas a glória é um alvo móvel. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou, o mercado de luxo desmoronou como um castelo de cartas. Marjorie tentou vender o Sea Cloud, mas ninguém, nem mesmo entre os mais ricos, tinha estômago para tal fardo em tempos de cinzas. Após o inferno de Pearl Harbor, ela ofereceu seu navio à Marinha. Roosevelt, um esteta a contragosto, recusou a princípio, alegando que a embarcação era bela demais para ser sacrificada. A realidade acabou prevalecendo. Mendenkum, uve do que cumpasa. Mendenkum simo que menção apurade que kimitaf, o secusa do Mendenkum simo kimitado, uvedem cumpasa do Menkum kimitaf, uvede social do massa. O Sea Cloud foi despido de seus mastros majestosos, seu casco branco foi coberto por um cinza encoraçado lúgubre e canhões antissubmarinos foram montados em seus convéses de teca. Sob o codinome Nu 99, o antigo palácio flutuante tornou-se uma estação meteorológica perdida nos gelos do Atlântico Norte. Marjorie, com uma frieza patriótica, declarou que, não tendo filhos para oferecer à guerra, oferecia seu navio. Foi, no entanto, nas entranhas deste navio de guerra que se desenrolou uma das revoluções mais silenciosas e brutais do exército americano. Em 1944, o tenente Carlton Skinner propôs um experimento que quebraria décadas de segregação racial.
Na época, os marinheiros negros eram confinados a funções de garçons ou cozinheiros, julgados inaptos para o comando. Skinner obteve autorização para constituir uma tripulação totalmente integrada. 50 marinheiros negros, incluindo 2 oficiais, serviram lado a lado com seus homólogos brancos a bordo do antigo iate de Marjorie. As estatísticas falam por si. O 99 passou por 2 inspeções de frota consecutivas, com uma pontuação de 0 deficiência. Foi o primeiro navio de guerra americano racialmente integrado desde a Guerra de Secessão, provando que a excelência não tinha cor sob o fogo do inimigo. Antes de descobrir o segredo dos diamantes que Marjorie guardava em suas gavetas, enquanto o resto do mundo desmoronava na poeira. Junte-se ao nosso círculo para não perder nada da continuação desta epopeia. O Sea Cloud foi devolvido à sua proprietária após a guerra, mas a sombra do conflito nunca deixou totalmente seus convéses. Restaurado por investidores alemães em 1978, ele navega ainda hoje, transportando turistas por onde Marjorie outrora recebia tzares e espiões. Mas para entender o aço que corria nas veias dessa mulher, é preciso voltar no tempo, ao dia negro de outubro de 1929. Quando o mercado de ações colapsou, Nova York tornou-se um teatro de desespero. Fortunas se volatilizavam em segundos, e o barulho de corpos caindo dos arranha-céus ecoava como um aviso. As ações da General Foods caíram, mas resistiram. As pessoas ainda precisavam comer. E Marjorie possuía os pratos da América. No entanto, a visão das cidades de tendas no Central Park e das filas intermináveis por um pedaço de pão acabou por fissurar sua armadura de diamantes. Ela possuía uma das coleções de joias mais indecentes do mundo. Os brincos de Maria Antonieta, o diadema de Napoleão, esmeraldas que valiam cidades inteiras. Em um gesto de desprezo absoluto pelas convenções de sua classe, ela cancelou as apólices de seguro de sua coleção, cujos prêmios anuais poderiam sustentar centenas de famílias. Trancou seus tesouros em um cofre de banco e usou o dinheiro economizado para abrir a Marjorie Post Hutton Canteen no bairro de Hell's Kitchen. Ali, no meio da sujeira e da fome, a imperatriz dos cereais servia ela mesma as refeições, trocando momentaneamente seu cetro de ouro por uma concha de estanho, provando que sua verdadeira força não residia no que possuía, mas no que estava disposta a sacrificar para manter o controle da narrativa. Mas os diamantes não ficariam eternamente na obscuridade, pois uma nova oportunidade, mais sombria e rica ainda, a aguardava nos confins da Rússia. O testemunho silencioso desta metamorfose não é um cetro, mas um sino de latão do Exército de Salvação, cujo badalo metálico ressoava contra o vento gelado de um cruzamento em Manhattan. Não era o som da caridade socialite, era o dobre de finados de uma certa ideia de despreocupação. Ali, sob uma chuva torrencial que não fazia distinção entre classes sociais, estava a mulher mais rica da América. Vestida com uma capa de chuva anônima e botas de borracha sujas de lama, Marjorie Merriweather Post agitava seu sino, pedindo algumas moedas aos transeuntes apressados para alimentar aqueles que o sistema havia esmagado. Nenhum fotógrafo estava lá para imortalizar a cena. Nenhum serviço de imprensa fora convocado. Ela não buscava a aprovação de seus pares. Buscava pagar uma dívida invisível para com aquele povo que, ao comprar seus cereais, havia construído seu trono. Sua cantina em Hell's Kitchen não era um simples asilo onde se jogava uma sopa insípida aos miseráveis. Marjorie, com uma obsessão pelos detalhes herdada de seu pai, exigia dignidade. Ela não queria filas de espera humilhantes na calçada. Queria um santuário. 1000 pessoas por dia. De 1930 a 1935, encontravam ali não apenas comida, mas um respeito que a sociedade lhes negava. Ela supervisionava tudo, inspecionando as cozinhas com a mesma sem cerimônia que usava em suas fábricas de Battle Creek. Verificava a frescura dos produtos, a limpeza das toalhas de mesa, a atitude dos funcionários. Enquanto ela se afundava na lama da miséria humana para ali plantar sementes de esperança, seu marido, Edward Hutton, permanecia trancado em sua torre de marfim financeira. Para ele, a caridade era uma questão de cheques assinados em galas, não de mãos sujas. Esse abismo moral tornou-se uma fenda intransponível.
O homem que fora seu parceiro de conquista não passava agora de um estranho que preferia o brilho dos monitores da bolsa à luz de humanidade que ela tentava manter acesa. Foi nesse silêncio conjugal, pesado de censuras mudas, que Marjorie começou a perceber os primeiros ecos da traição. As ausências de Edward estendiam-se como sombras ao fim do dia. Suas desculpas, outrora polidas pelo uso, tornavam-se transparentes, quase insultuosas. Marjorie, habituada a decifrar os balanços contábeis mais complexos, não podia ignorar as anomalias em seu próprio lar. Ela poderia ter fechado os olhos, como faziam todas as mulheres de seu nível social para preservar as aparências e o conforto das heranças. Mas ela era a filha de Charles Post. Ela não gerenciava crises. Ela as resolvia pela erradicação. Não queria suspeitas. Queria provas. Naquela época, a lei de Nova York sobre o divórcio era uma guilhotina social. Apenas o adultério permitia romper os laços do matrimônio. Era necessário um flagrante, um lugar, uma hora, uma identidade. Marjorie, com a frieza de uma estrategista militar, decidiu transformar sua mansão em Long Island em uma armadilha de seda e metal. Antes de descobrir o conteúdo macabro do que os fios de seda e o pó de talco revelariam sobre as noites secretas de Edward Hutton, junte-se ao nosso círculo para não perder nada desta execução conjugal. Ela não recorreu a detetives particulares, cuja descrição está sempre à venda. Utilizou os objetos mais insignificantes para tecer sua teia. Esticou fios de seda quase invisíveis através dos batentes das portas-armadilhas que se romperiam à menor passagem noturna. Instalou pequenas sinetas escondidas atrás das cortinas e sob os parapeitos das janelas, cujo tilintar leve seria suficiente para atrair um intruso ou um fugitivo. Mas seu golpe de mestre foi o uso de pó de talco. Ela o polvilhou sobre os parquetes encerados e os tapetes escuros dos corredores que levavam aos quartos de hóspedes, criando uma superfície sensível onde cada passo deixaria uma marca indelével. Ela esperava, agachada em seu próprio palácio, ouvindo o silêncio da noite com uma acuidade predatória. Uma noite, a armadilha se fechou. Um tilintar. Marjorie levantou-se, não como uma esposa ultrajada, mas como uma juíza suprema. Sabia agora que os muros de Mar-a-Lago e os convéses do Sea Cloud não eram mais refúgios, mas testemunhas de sua desonra. A decisão estava tomada. Iria recuperar seus diamantes guardados no cofre, iria recuperar seu nome e iria apagar Edward Hutton de sua história com a mesma precisão com que se risca uma dívida incobrável. Mas o que ela estava prestes a descobrir no quarto que acreditava estar fechado iria superar seus piores temores, pois a traição de Hutton era apenas o primeiro ato de um escândalo que ameaçava desmoronar todo o Império General Foods. O fio de seda acabara de arrebentar, e o que estava na ponta iria mudar o destino da aristocracia americana para sempre. O silêncio da noite nunca é absoluto para quem sabe ouvir. Marjorie, oculta na penumbra de seus próprios aposentos, não esperava por um ladrão de joias. Ela esperava pelo ladrão de sua honra. As sinetas ocultas com uma crueldade cirúrgica atrás das cortinas de seda eram suas sentinelas. Os fios de seda, esticados à altura do tornozelo nos corredores escuros, eram os nervos de sua armadilha. E havia, ainda, aquele pó de talco, fino como uma cinza funerária, polvilhado sobre os assoalhos de mogno. Uma pegada no branco não é apenas um rastro físico. É a assinatura de uma traição que o ouro não pode mais redimir. O culpado não era uma atriz da Broadway ou uma herdeira rival. Era uma criada. O culpado não era uma herdeira rival. O culpado não era uma atriz da Broadway. Edward Hutton, o homem que movimentava milhões em Wall Street, traía a rainha dos cereais sob seu próprio teto com uma mulher paga para escovar seus vestidos. O insulto era total. Para Marjorie, não era apenas um coração partido. Era uma falha na gestão de seu império doméstico. Os fios se romperam. As sinetas tilintaram. As pegadas no pó de talco traçaram o caminho da luxúria banal diretamente aos aposentos dos empregados. A sentença veio em 1935. Em Nova York, a lei exigia o sangue da infidelidade para conceder a liberdade. O adultério era a única chave. Marjorie usou suas provas como um escalpelo, extirpando Edward de sua vida com uma precisão que não deixou margem para contestação. O divórcio foi uma execução fria. Marjorie saiu da arena com tudo o que constituía sua identidade. Mar-a-Lago, o Sea Cloud,
e o controle implacável da General Foods. Edward partiu com sua firma de corretagem e os farrapos de uma dignidade que as gazetas sociais apressavam-se em devorar. Menos de um ano depois, ele se casava com uma mulher 32 anos mais jovem, buscando na juventude uma compensação para sua derrota. Mas Marjorie não perdia tempo com lutos inúteis. Apenas 3 meses depois de o juiz selar seu passado, ela se casava novamente. O homem se chamava Joseph Edward Davis. Aos 59 anos, esse advogado de Washington não era um especulador, mas um arquiteto do poder. Próximo ao presidente Franklin Roosevelt, ele pertencia àquela elite que não se contenta em possuir dinheiro, mas que escreve as leis que o protegem. Alguns riram, murmurando que Marjorie não conseguia respirar sem o nome de um homem atrelado ao seu. Eles se enganavam. Se enganavam. Ela não estava comprando um marido, estava comprando uma porta de entrada para a história mundial. Davis oferecia-lhe um palco que nem as fábricas de Battle Creek, nem os salões de Palm Beach poderiam igualar. Antes de descobrir como Marjorie transformaria o coração do comunismo soviético em um showroom do luxo americano mais indecente, junte-se ao nosso círculo para não perder nada desta conquista. Em 19 de janeiro de 1937, o trem vindo de Berlim parou no vapor gélido da estação da Bielorrússia, em Moscou, 2 dias e 2 noites de viagem, através das planícies desoladas da Polônia, para culminar no santuário de Stalin. Marjorie desceu na plataforma nevada, com o braço entrelaçado ao de seu novo marido embaixador. Aos 50 anos, ela não era mais uma herdeira, era uma diplomata de fato. Os flashes dos fotógrafos espocavam no ar gelado, iluminando suas peles russas que pareciam tripudiar sobre a miséria proletária ao redor. Ela entrava em uma das capitais mais perigosas e paranoicas do planeta. Sua nova morada chamava-se Spaso House, um palácio construído em 1914 para um mercador de tecidos, de quem os bolcheviques haviam confiscado até a memória. O saguão principal, vasto como uma catedral, era coroado por uma cúpula vertiginosa e um lustre de cristal que diziam ser o maior de toda Moscou. Mas, onde os diplomatas anteriores viam grandeza, Marjorie viu decadência e abandono. Com uma arrogância tipicamente americana, ela se propôs a reescrever o interior da residência oficial. Ela e Davis financiaram, do próprio bolso, reformas titânicas. Não se tratava apenas de reformar, tratava-se de colonizar. Ela mandou refazer toda a fiação elétrica para sustentar seu estilo de vida e, acima de tudo, mandou instalar banheiras americanas, pois, para Marjorie, a civilização começava pelo conforto da higiene privada. Naquele ninho de espiões e revolucionários, ela se preparava para travar uma guerra de elegância, ignorando que cada canto da Spaso House estava agora repleto de microfones soviéticos, captando o menor roçar de suas sedas e cada cálculo de sua mente indomável. Ela estava em território inimigo, mas pretendia recebê-lo à sua mesa sob suas próprias condições. O testemunho silencioso desta incursão em Terra Vermelha não é um diplomata em trajes de gala, mas uma caixa de madeira bruta, marcada com o selo das alfândegas soviéticas, contendo cálices de prata escurecida que os comissários do povo vendiam pelo peso do metal, ignorando que estavam liquidando a alma de uma civilização. Dentro da Spaso House, a residência do embaixador, o ar não cheirava a revolução, mas a orquídea amarela e a carne bovina congelada, enviada em cargueiros inteiros dos armazéns da General Foods nos Estados Unidos. Marjorie não se contentava apenas em habitar Moscou. Ela importava para lá um universo paralelo. Ela transformava cada banquete em um campo de batalha da sedução capitalista. Sob a cúpula imensa do salão principal, montava mesas onde a porcelana imperial, resgatada dos saques, cruzava o olhar de comissários soviéticos de mãos ainda calejadas. Esses homens, que haviam jurado a perdição da burguesia, sentavam-se diante de pirâmides de caviar e fluxos de champanhe, subjugados pela graça de uma anfitriã que os tratava com um interesse sincero, quase clínico. Marjorie sabia que o estômago é o caminho mais curto para a concessão diplomática. Oferecia almoços de 5 horas que rivalizavam com as melhores mesas de Paris, criando uma bolha de luxo tão opaca que conseguia, por uma noite, fazer esquecer a paranoia que corroía as ruas de Moscou. Mas esse luxo era um palco de teatro vigiado por 1000 olhos invisíveis. As paredes da Spaso House não eram feitas de pedra, mas de microfones escondidos nos dutos de ventilação, atrás dos painéis de madeira. No coração das lareiras, Marjorie e Joseph aprenderam a linguagem da sobrevivência.
Para cada segredo compartilhado, era preciso bater com uma colher contra um copo de cristal, criando um estrépito metálico para saturar os aparelhos de escuta da Lubianka. Cada convidado recebia um cartão de advertência ao chegar. Suas bagagens serão revistadas. Suas palavras são gravadas. Seus passos são contados. Nas fotos da época, vê-se o casal caminhando na neve, elegantes e imperiais, enquanto a poucos metros atrás deles, um carro preto da GPU os segue com a lentidão de um predador, sem sequer tentar se esconder. Enquanto Marjorie polia sua prataria, o horror se desenrolava a poucos quarteirões dali, na Sala das Colunas. Os grandes expurgos de Stalin devoravam seus próprios filhos. Joseph Davis assistia aos processos espetáculos, observando os velhos bolcheviques confessarem crimes absurdos, conspirações com os nazistas, sabotagens imaginárias, traições nas sombras com uma docilidade de condenados à morte. Davis, em uma cegueira que assombraria sua memória, relatava a Washington que esses julgamentos eram legítimos. Seus conselheiros, incluindo o jovem George Kennan, ficavam revoltados com essa ingenuidade voluntária, vendo nessas confissões o resultado de torturas medievais e ameaças às famílias. Mas Joseph via o que queria ver, e seu livro Mission to Moscow se tornaria o best-seller da propaganda pró-soviética antes de ser pregado no Pelourinho pela história. Marjorie, por sua vez, guardava seus próprios pensamentos. Ela não olhava para os juízes, olhava para as vitrines. O governo soviético, desesperado para obter divisas estrangeiras para financiar sua industrialização, estava liquidando o tesouro dos czares. Igrejas eram saqueadas, palácios esvaziados, ícones arrancados de seus altares. Era o maior bota-fora da história da humanidade. Antes de descobrir como uma coroa nupcial imperial e um ovo Fabergé de 8.000 rublos se tornariam as joias de uma coleção nascida do sangue dos Romanov. Junte-se ao nosso círculo para não perder nada deste resgate da arte proibida. Marjorie percorria as lojas de comissão e os armazéns empoeirados com a determinação de um predador. Descobriu montes de vestes sacerdotais bordadas a ouro e pérolas, tratadas como trapos sem valor. Comprou cálices que haviam contido o vinho da comunhão em catedrais agora transformadas em silos de grãos. Ela não colecionava. Ela salvava. Cada peça que comprava era uma célula da história russa que exilava para melhor protegê-la. Antes dela, os irmãos Hammer já haviam abocanhado a maior parte do butim, vendendo ovos Fabergé nas prateleiras da Lord Taylor como simples curiosidades exóticas. Mas Marjorie buscava a alma, não apenas o objeto. Em 1931, sua filha Eleanor lhe dera o ovo de Catarina, a Grande, uma obra-prima de esmalte rosa e ouro em 4 cores que Nicolau II oferecera à sua mãe. Stalin o vendera a Armand Hammer por uma ninharia. Marjorie viria a adquirir quase 90 outras peças assinadas por Fabergé. Comprou a coroa nupcial da Imperatriz Alexandra, usada em seu casamento com o último czar em 1894, e o diadema de diamantes que adornara a cabeça da última soberana da Rússia. Apenas 1/5 de sua coleção foi adquirido durante seus 18 meses em Moscou, mas foi ali que seu olhar se formou em meio à destruição. Em junho de 1938, Joseph foi nomeado para a Bélgica. Deixaram Moscou, levando consigo dezenas de caixas transbordando com o brilho dos séculos passados. Deixavam para trás os microfones, os julgamentos e as valas comuns, mas Marjorie levava em seus porões o arquivo material de uma civilização desmantelada. Ela não era mais apenas a herdeira dos cereais, tornara-se a guardiã dos fantasmas do Império. O trajeto para Bruxelas não marcava um fim, mas o início de uma busca que transformaria sua futura residência de Hillwood em um mausoléu de luz, onde o sangue dos czares continuaria a brilhar através do cristal e do esmalte, longe das garras daqueles que quiseram apagá-lo. Marjorie compreendera que o dinheiro de nada serve se não compra a eternidade. Ela acabara de comprar a sua, um ícone de cada vez. O testemunho silencioso desta sobrevivência não é um cofre forte, mas o olhar fixo e imutável de um ícone ortodoxo do século XVII, salvo in extremis de um armazém úmido em Moscou. Esses olhos pintados, que haviam visto as chamas da Revolução e o sangue dos aristocratas, observavam agora Marjorie das paredes de suas mansões americanas. Ela não se contentava mais em comprar. Ela caçava, perseguia objetos que haviam mudado de mãos 10 vezes desde o exílio, recomprando os fragmentos espalhados de um império evaporado. Ela ainda não sabia que esses tesouros acabariam habitando um museu com o seu nome, mas, por ora, seguia seu instinto de predadora cultural.
acumulando os escombros de uma catástrofe cuja magnitude apenas começava a medir. Era uma missão de resgate financiada pelo açúcar e pelos cereais, uma forma de redenção através da acumulação. Mas a cena mais estranha de sua existência não se passava em Moscou nem em Palm Beach, mas no topo de uma crista de areia e cascalho perdida em Adirondacks. Ela chamava aquele lugar de seu refúgio rústico, uma mentira semântica de uma arrogância deliciosa. O Camp Topridge não tinha nada de rústico. Era uma fortaleza de 68 edifícios espalhados por 207 acres de floresta selvagem, acessível apenas pelas águas ou pelo ar. Lá, o isolamento era o luxo supremo, uma barreira natural contra as sanguessugas sociais que devoravam seu tempo. Ela mandou construir um pavilhão principal cujo salão de recepção media 80 pés de comprimento, com lareiras tão vastas que um homem adulto podia ficar de pé nelas sem curvar a espinha. As toras eram locais, as pedras eram brutas, mas o espírito era o de uma corte real no exílio entre os bosques. Os convidados não chegavam por estrada, elas não existiam. Aterrissavam no aeroporto de Saranac a bordo do Merryweather, o Vickers Viscount particular de Marjorie, antes de serem transportados por barco até o cais privado do acampamento. Para sua tia Molly, cujo coração fraquejava, Marjorie mandou instalar um funicular coberto para 6 pessoas, um capricho mecânico que içava os corpos cansados para um mundo onde cada convidado possuía sua própria cabine de luxo. Cada quarto dispunha de sua própria lareira, bar particular e um telefone conectado ao pavilhão central. Mas o verdadeiro auge da indecência residia no sistema de botões de chamada. Com uma simples pressão do dedo, era possível invocar um valete, um massagista, um parceiro de tênis ou um guia de pesca. 85 domésticos viviam ali, invisíveis em edifícios escondidos atrás dos pinheiros, surgindo apenas para satisfazer o menor capricho antes de desaparecerem como espectros. 3 vezes por semana, o salão transformava-se em um cinema particular para os poderosos deste mundo. O general George C. O Seven Baloturias Acebos Undo, os Iacebo do Uru em Sintencos in 5A por Esicudos in 5 Maros in 5A por Exacebos in 5A por Marshall, o príncipe Félix de Luxemburgo, ou capitães de indústria, sentavam-se em poltronas revestidas de peles de animais, cercados por uma coleção de artefatos que beirava o macabro. Caiaques esquimós pendiam das paredes ao lado de troféus de pesca, enquanto lustres eram moldados a partir de galhadas de cervo entrelaçadas. Mais perturbador ainda, Marjorie exibia escalpos autênticos e um baralho que diziam fora fabricado com pele humana. Curiosidades de uma fronteira selvagem que ela nunca conheceu, mas cuja violência colecionava com uma curiosidade fria. Antes de descobrir como Marjorie mandou erguer uma dacha russa em meio aos pinheiros americanos para curar sua nostalgia de um mundo que ela mesma ajudara a liquidar. Junte-se ao nosso círculo para não perder nada desta ascensão imperial. Essa dacha, com suas cúpulas em formato de cebola surgindo da floresta de Nova York, era o monumento ao seu paradoxo. No interior, um fogão de faiança russa difundia um calor eslavo durante as noites geladas das montanhas. Era um ato de nostalgia por uma aristocracia cujas joias ela agora possuía, mas cuja queda observara com a neutralidade de uma mulher de negócios. Topridge pertencia apenas a ela. Outrora nomeada Rutridge, para honrar seu segundo marido, a propriedade foi rebatizada com um golpe de caneta após o divórcio. Apagar o homem, manter a terra. Ela reinou ali por 50 anos, fugindo de fotógrafos e colunistas sociais, buscando ser, tanto quanto sua fortuna permitia, uma simples mulher nos bosques, servida por um exército das sombras. Mas o império precisava ter uma continuação. E essa continuação levava o nome de Nadenia Marjorie Hutton. Nascida em 29 de dezembro de 1923, ela era a única filha do casamento com Hutton, uma herdeira cujo berço era cercado por 126 quartos em Mar-a-Lago e 4 mastros no Sea Cloud. Ela cresceu em um triplex na Quinta Avenida, isolada por paredes de prata e véus de seda. No entanto, aos 11 anos, o chão sumiu. O divórcio de seus pais não foi apenas uma ruptura familiar. Foi o primeiro ato de uma rebelião silenciosa. Nadenia, que logo rejeitaria seus nomes dinásticos para se tornar Dina Merrill, olhava para esse mundo de botões de chamada e funiculares com um desapego crescente. Era filha de uma mulher que comprara tudo, mas preparava-se para escolher um caminho onde o nome dos Post não bastaria para lhe garantir um papel. Marjorie acabaria legando Topridge ao estado de Nova York, imaginando ingenuamente que os governadores saberiam manter sua desmesura.
Ela partiu deixando para trás palácios que se tornaram museus e um iate que se tornou lenda, mas seu verdadeiro legado reside nessa tensão constante entre a conservação e a destruição. A testemunha silenciosa, aquele ícone de olhos fixos, ainda reina nos salões de Hillwood, lembrando aos que passam que Marjorie Merriweather Post não apenas herdou uma fortuna, ela recomprou o passado para garantir que ninguém jamais esquecesse o seu nome. A Dacha ainda está lá. Entre os pinheiros, um lamento petrificado de uma mulher que acreditava que até a natureza selvagem poderia ser domada por uma elegância brutal. O ano de 1935 encerra-se em um silêncio de chumbo, aquele que sucede às explosões controladas. As sinetas escondidas calaram-se, os fios de seda foram varridos e o pó de talco que carregava as pegadas da infidelidade foi limpo dos assoalhos. Nadenia, espectadora impotente deste teatro da crueldade, vê seu universo fragmentar-se com uma eficiência totalmente industrial. Seu pai casa-se novamente em poucos meses, sua mãe, Marjorie, em poucas semanas. A lição fica gravada no mármore de sua educação. Os sentimentos são perecíveis, mas a linhagem é eterna. Na estratosfera da elite americana, não se chora, substitui-se, não se desmorona, reestrutura-se. Ela é enviada para a Miss Porter's School, em Connecticut, aquele laboratório de refinamento onde se moldam as futuras primeiras damas, as Jackie Kennedys de amanhã. Depois vem a Universidade George Washington, uma escolha imposta por seu padrasto, o embaixador Davis, que vê ali o terreno ideal para uma carreira política ou jurídica. Marjorie espera de sua filha uma utilidade pragmática, um prolongamento do império. Ela ignora que, sob o verniz da jovem debutante, uma revolta ferve. Nadenia não quer legislar, ela quer encarnar. Não quer liderar conselhos de administração. Ela quer incendiar os palcos. O conflito explode no silêncio dos salões. Para o pai, ela deve visar o Congresso. Para a mãe, a profissão de atriz é o refúgio dos desesperados, daqueles que não têm um nome a proteger. Eles não compreendem que, para Nadenia, o palco é a única propriedade que ela não pode herdar. É o único lugar onde não se pode comprar o talento com um cheque da General Foods. Ela abandona tudo após um ano. Matricula-se na American Academy of Dramatic Arts e submete-se à disciplina de ferro de Uta Hagen. Por $10 a hora, posa para a Vogue, aceitando a fadiga das sessões de fotos mesmo sendo milionária antes mesmo de soprar as 18 velas. É uma humilhação voluntária. Uma forma de se lavar da fortuna familiar através do suor de um salário irrisório. Para completar seu exílio, ela comete o ato de traição supremo. Muda de nome. Rejeita o sobrenome Hutton, carregado demais com o cheiro da corretagem e da arrogância paterna. Escolhe Merrill. É o nome de Charles E. Merrill, o rival histórico de seu pai em Wall Street. Ao tomar para si a identidade do inimigo para construir um prenome, ela assina uma obra-prima de ironia psicológica. Dina Merrill nasce. Ela faz sua estreia na Broadway em 1945. Tem 21 anos, 3 falas em uma peça menor e o sentimento inebriante de finalmente existir por si mesma. Mas a sombra de Marjorie é longa e sua vontade implacável. O que Dina chamaria mais tarde de lavagem cerebral começa. Sua mãe a convence de que o palco é apenas um capricho, que o verdadeiro papel de uma mulher de sua classe é reinar sobre um lar prestigioso e perpetuar a dinastia. Antes de descobrir como essa submissão forçada levaria Dina a sacrificar uma carreira em Hollywood por um casamento de fachada, antes de ver a máscara estilhaçar-se sob o peso dos arrependimentos. Junte-se ao nosso círculo para não perder nada desta tragédia dourada. Em 1946, Dina capitula. Ela deixa os palcos, recusa um contrato de 7 anos com um grande estúdio e declina a oportunidade de contracenar com Clark Gable. Casa-se com Stanley Rumbaugh Jr., herdeiro do império Colgate-Palmolive. É a união perfeita de duas fortunas. Um casamento de logotipos e dividendos. Durante 10 anos, ela interpreta a mãe perfeita, a castelã impecável, dando à luz 3 filhos. Mas o fogo não se apaga. Ele arde sob as cinzas das obrigações sociais. Aos 30 e poucos anos, ela quebra as correntes, retorna ao modelismo, impõe-se na televisão e acaba forçando as portas de Hollywood. Seu primeiro papel no cinema, em Desk Set, 1957, define o que a indústria esperaria dela por 40 anos. A elegância, o refinamento,
A aristocracia inata. Dina não precisa interpretar a grande dama, ela é a grande dama. Em Operation Petticoat, contracena com Cary Grant, o homem que foi marido de sua prima Barbara Hutton, aquela pobre menina rica cuja decadência assombrava os tabloides. Em Butterfield 8, encarna a esposa digna, traída por um marido que a engana como Elizabeth Taylor. É o papel de sua vida. Uma repetição da tragédia materna de 1935. A compostura diante do colapso do mundo privado. Seu primeiro casamento acaba sucumbindo em 1966. A estabilidade não passava de mais uma ilusão. Alguns meses depois, casa-se com Cliff Robertson, um ator de gênio. Juntos, permitem-se o luxo do absurdo, interpretando vilões de quinta categoria na série Batman. Para a filha da mulher mais rica da América, fantasiar-se de fora da lei de história em quadrinhos é a libertação definitiva. Mas, enquanto Dina parece ter encontrado seu equilíbrio entre a glória e a independência, uma nova sombra paira sobre a herança dos Post. Pois, se Dina conseguiu construir um nome, a fortuna da qual quis se afastar está prestes a alcançá-la sob a forma de um segredo de família que nem o maior iate do mundo poderá levar para longe. O passado nunca permanece enterrado, especialmente quando é pavimentado com diamantes. O testemunho desta ruptura não é um contrato, mas uma sombra sobre o negativo fotográfico, um flagrante roubado à beira da água que iria pulverizar a última ilusão de Marjorie. Mas antes de chegarmos à beira daquela piscina, há a fuga. Nadenia, a única filha do pacto Hutton, não era uma herdeira, era uma fugitiva. Ela cresceu em meio a 126 quartos, mas sufocava sob o peso das sedas e das sinetas escondidas. Para ela, o dinheiro não era poder. Era um ruído de fundo ensurdecedor que a impedia de ouvir a própria voz. Ela queria ser atriz, uma profissão que sua mãe julgava indigna, um ofício de saltimbancos para aqueles que não têm a sorte de possuir fábricas. A rebeldia de Nadenia foi metódica. Matriculou-se na American Academy of Dramatic Arts. Posou para a Vogue por $10 a hora enquanto sua conta bancária transbordava milhões e, por fim, cometeu o ato de traição supremo. Apagou seu nome. Não seria nem Post nem Hutton. Escolheu Merrill, o sobrenome do rival mais feroz de seu pai em Wall Street. Dina Merrill havia nascido e, com ela, uma carreira de 60 anos onde interpretaria, com uma ironia gélida, as aristocratas refinadas de quem passara a vida fugindo. Ela possuía aquela nobreza inata pela qual Hollywood babava. Aquela capacidade de encarnar a traição com uma dignidade de mármore. Tornou-se a inventariante da herança que havia rejeitado, acabando por vender Mar-a-Lago a um incorporador imobiliário chamado Donald Trump por uma fração de seu valor inicial. O Palácio dos Post, liquidado por $7 milhões, tornava-se o cenário de uma nova forma de arrogância americana. Mas o verdadeiro naufrágio da linhagem ocorria na intimidade de Marjorie. Seu terceiro casamento com Joseph Davis apagara-se no amargor de acusações de ciúmes e na incapacidade do diplomata em acompanhar o ritmo de uma mulher que, aos 60 e poucos anos, descobria a paixão pela square dance. Davis não sabia dançar. E esse detalhe ridículo foi o dobre de finados de 20 anos de vida comum. Em 1955, Marjorie obteve sua liberdade em Idaho, denunciando uma falta de integridade mental em seu cônjuge. Comprou Hillwood, uma nova fortaleza em Washington, para ali abrigar seus tesouros russos, e preparou-se para seu último ato. Aos 71 anos, Marjorie sucumbiu ao charme de Herbert Arthur May, um industrial de Pittsburgh de uma beleza devastadora. Ele era o mestre dos cães de caça, um homem de igreja e de cultura, o viúvo ideal. O casamento foi um desastre imediato. Herbert não era um homem para ser dominado, e Marjorie só sabia fazer isso. Ele amava o álcool e exigia que a hora do coquetel em Mar-a-Lago durasse mais do que os 15 minutos regulamentares impostos pela dona da casa há décadas. Mas o veneno era mais profundo. Antes de descobrir o horror das fotos que iriam quebrar o coração da mulher mais poderosa da América e revelar o segredo que sua própria filha escondia dela, junte-se ao nosso círculo para não perder nada deste colapso final. As fotografias emergiram como cadáveres subindo à tona de uma água calma demais. Elas mostravam Herbert, nu, à beira da piscina de Mar-a-Lago, acompanhado de rapazes. Não era apenas adultério. Era um desmentido brutal de tudo o que Marjorie acreditava controlar. Ela sobrevivera às traições de Hutton com criadas, mas aquela perversão de seu santuário, sob seu próprio sol,
Era uma humilhação que fortuna alguma poderia redimir. O choque foi ainda mais violento quando ela soube que Dina, sua própria filha, sabia de tudo. Nadenia conhecia as inclinações de Herbert antes mesmo do casamento e escolhera o silêncio. A traição filial é uma lâmina que se enterra sem ruído. Em 1964, Marjorie pôs fim àquela mascarada. Demonstrou uma última generosidade pragmática ao pagar as contas médicas de Herbert após o derrame dele, mas tomou uma decisão que marcava o fim de suas ilusões masculinas. Recuperou seu nome de solteira, pelo resto da eternidade. Ela seria apenas Marjorie Merriweather Post. Nem Close, nem Hutton, nem Davies, nem May. Apenas Post. O nome de seu pai, o único homem que no fim das contas nunca a traíra. Tinha 77 anos, passara 4 vezes pelo altar e agora fechava a porta para os intrusos. Seus últimos anos foram dedicados à perenidade de seu império de beleza. Hillwood não deveria ser uma casa, mas um sarcófago para a arte dos czares. Mandou estripar a mansão georgiana para que as portas da biblioteca emoldurassem perfeitamente o Washington Monument, inscrevendo sua própria legenda na geografia do poder. Alinhava as porcelanas de Catarina, a Grande, e os ovos Fabergé com a precisão de uma curadora de museu, sabendo que aqueles objetos lhe sobreviveriam muito melhor do que seus maridos. Marjorie Merriweather Post partiu deixando para trás um testamento de mármore e seda. Compreendera, ao preço de 4 divórcios e de uma solidão real, que o dinheiro não compra a honestidade, que a posição social não é um escudo contra a intimidade corrompida e que nem o maior iate do mundo pode fugir dos segredos que carregamos dentro de nós. O testemunho silencioso desta vida desmedida permanece naquela dacha entre os pinheiros de Adirondacks e naqueles ícones de olhos fixos em Hillwood. Viveu como uma imperatriz, reinou sobre o café da manhã de uma nação e salvou os escombros de um império desaparecido para acabar compreendendo que o único território que jamais conseguira conquistar era o coração dos homens que acreditara estarem à sua altura. Partiu sozinha, cercada por seus diamantes e suas sombras, deixando um rastro indelével na poeira dourada da história americana. O testemunho silencioso desta agonia de cristal não é um médico, nem uma herdeira, mas o lustre do Palácio de Catarina, arrancado da glória da Rússia imperial para ser pendurado, por um capricho de soberana, em um simples canto de café da manhã em Washington. Seus pingentes não estremecem mais a passagem dos czares, mas a respiração ofegante de uma mulher que passou 86 anos retorcendo o destino para que ele se parecesse com um catálogo de leilões. Sob esta luz artificial, os tesouros se acumulam como censuras. Ovos Fabergé, que escondem segredos mecânicos, cálices ortodoxos ainda impregnados com o incenso das igrejas saqueadas e os retratos dos Romanov que observam, com um desprezo estático, aquela que recomprou seus restos ao carniceiro Stalin. Marjorie não colecionava, ela sequestrava o tempo. Aproveitou-se da fome de uma revolução para adquirir a alma de um império a preço de atacado. Os críticos gritarão contra a indecência, contra a ética pisoteada pelos dólares, mas ela nunca piscou. Para ela, cada compra era um resgate. Estava convencida de que, sem o seu ouro, os soviéticos teriam derretido os diademas de Maria Antonieta e da imperatriz Maria Luísa para fabricar balas ou tratores. Via-se como a guardiã do fogo, quando na verdade talvez não passasse da receptadora mais elegante do século XX. A moral é um luxo de pobre que ela nunca teve condições de se permitir. Em 1962, ela decide perenizar seu próprio culto. Deixa Hillwood para a Smithsonian Institution, acompanhada de uma dotação de 10 milhões de dólares. Mas é um presente envenenado, uma camisa de força dourada. A propriedade deve permanecer exatamente como ela a dispôs. Um mausoléu de sua própria existência onde nada, nem mesmo o lugar de uma colher de prata dourada, deve mudar. Ela cria uma fundação para vigiar os vivos a partir de seu túmulo. Mar-a-Lago deve se tornar o refúgio dos presidentes, top de um centro educativo. Sua joalheria uma exposição pública. Ela não entrega sua fortuna às filhas, que já vergam sob o peso dos dividendos. Ela a devolve à nação. É o último gesto de dominação. Forçar a América a se tornar a curadora de seu ego. O verão de 1972 marca o início da decomposição. A memória a essa última propriedade que não se pode recomprar começa a falhar. A imperatriz está agora confinada a uma cadeira de rodas, deambulando por galerias de retratos cujos nomes ela esquece. Os jantares de gala,
outrora palcos da geopolítica mundial, reduzem-se a sussurros em cômodos grandes demais. Aquela que comandou frotas e ergueu palácios luta agora para reconhecer o rosto de seus próprios valetes. O esplendor permanece, mas o espírito se evapora, deixando uma carcaça de seda e diamantes em um silêncio de museu. Antes de descobrir como a fúria do oceano iria quebrar o último laço de Marjorie com o futuro, e como seu palácio de Mar-a-Lago acabaria caindo nas mãos de um homem que faria dele o centro de um império totalmente diferente. Junte-se ao nosso círculo para não perder nada deste colapso final.